Olá, sou o professor Gerson e estou aqui em mais uma aula com vocês nessa jornada rumo ao Enem e aos grandes vestibulares do país. Bons estudos para você! Nessa primeira aula eu vou falar um pouquinho sobre o sistema didático Fismática. Com minha experiência de mais de 40 anos ministrando aulas de física e matemática em escolas particulares, escolas públicas aqui no estado de São Paulo, ministrando aulas com sistemas didáticos como Etapa, Companhia da Escola, SER e outros, eu, em 2012, iniciei o trabalho de desenvolver o meu próprio sistema didático de física e matemática, que eu denominei de Fismática, ok? Então, é um sistema completo, como são os outros sistemas. A física contém 165 aulas, dividido em 55 aulas em Física 1, Física 2 e Física 3, e a matemática são 124 aulas, dividido também em Matemática 1, Matemática 2 e Matemática 3. Então essa é uma visão geral do sistema didático. Em todas as aulas eu vou mostrar um pouquinho, porque eu vou me basear no sistema didático, na teoria dele, nos exercícios que ele tem, e a gente vai desenvolvendo então para cada uma das frentes da física ou da matemática. Vamos então dar início à primeira aula de hoje. É sempre bom lembrar que na Física 3 iremos ver o eletromagnetismo, que compreende eletrostática, eletrodinâmica e o magnetismo. Vamos iniciar então a Física 3 na primeira aula com os fundamentos. Vamos falar então de átomo. Como vocês podem ver aí, tomo seria divisão, negação, né? Não divisível, tá ok? Então, acreditava-se que a ideia de átomo seria algo não divisível. E como diz embaixo aí, que ainda representa um elemento químico. Então, por exemplo, como estamos aqui em educação, se eu tenho um giz, por exemplo, eu quebro esse giz. Tem um pedaço de giz aqui. Quebro de novo. Né? Ou seja, eu pego o giz, vou quebrando, um elemento químico. Quebrando, até quando eu vou quebrar? E ele continua sendo esse elemento químico. A menor partícula que eu pegar, a menor parte que eu pegar, eu chamo de átomo. Então, é um átomo, tá ok? Tá? Eu posso ter também uma molécula. No caso, estamos falando do átomo, tá ok? Então, essa é a ideia, tá? Então, o átomo é indivisível. Eu vou dividindo, chega uma hora que eu não consigo dividir mais. Aí eu tenho um átomo, tá bem? Bom, a gente sabe que isso não é verdade, né? O átomo, ele subdivide em prótons, elétrons e nêutrons, tá bem? Então, isso não é mais verdade. Aliás, não só isso, né? Se nós pegarmos a física, as físicas mais avançadas que trabalham com essa parte, tanto os prótons, os elétrons, os nêutrons, são subdivididos em quarks e outros elementos, tá? Sobre matéria e assim por diante. Sempre parece que tem uma divisão maior, tá bem? Mas no nosso caso, vamos trabalhar então com o átomo, né? Aliás, nós somos mais interessados no elétron, porque vamos trabalhar com eletricidade, os prótons. Mas, só para ter uma ideia, então, de átomo, né? O que significa, então, a palavra átomo, ok? Bom, estamos falando de átomos, então vamos ver alguns modelos, né? Existem vários modelos de átomos, né? Como o átomo de Bohr, lá no começo da Dalton, mas isso aí deixa mais para a química, ok? Nós vamos usar mais o átomo de baixo de Rutherford. Mas eu estou colocando aqui, que é interessante, de Thomson, né? Qual a ideia do modelo que Thomson desenvolveu? Ele pensou o seguinte, que é o modelo de pudim de ameixa, tá bem? Tem uma foto do pudim de ameixa, então a parte branca seria a parte positiva e as ameixas seriam as cargas negativas, a parte negativa do processo. Então, essa é a ideia, então, do modelo atômico de Thomson, ok? Que é conhecido como pudim de ameixa ou pudim de passas, né? E o de baixo, que é o Rutherford, né? A gente vai usar hoje, é a ideia que nós temos de átomo, que você tem aqui o núcleo e você tem os elétrons. No núcleo, então, você tem as cargas positivas e os nêutrons, né? Ok? E orbitando, você tem as cargas negativas, que são os elétrons. Então, esse é o modelo que a gente tem mais ideia de átomo por aí, né? É o modelo de Rutherford, que é o modelo que a gente vai usar aqui, então, na
no nosso curso aqui de eletricidade, tá ok? Vamos ver então a carga elementar, tá ok? Em eletricidade, nós vemos que a carga elementar, no caso, é a carga do elétron, mas também é a carga do próton, tudo bem? Por isso que ela é chamada de elementar, tem o valor embaixo. Então, experimentalmente, foi se trabalhando e calculando aí, e chegou-se a esse valor, tá ok? Então, a carga elementar é aproximadamente 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, tá ok? Coulomb, então, é o cientista, né, que foi dado em homenagem a ele, então a gente usa a letra C maiúscula para representar então a carga elementar, tá ok? Então essa carga vale tanto para o elétron quanto para o próton, por isso que ela é chamada de carga elementar. No caso, como os prótons são partículas positivas, quando a gente trabalha com prótons, a gente coloca mais esse valor, e quando for elétron, a gente coloca menos então, tá bem? Então, esse é o valor então da carga elementar, que vale tanto para o próton quanto para os elétrons. E os nêutrons, é óbvio, ele não tem carga, né? Por isso que ele é chamado de nêutron, tá ok? Então, para nós, o que interessa são os prótons e os elétrons, tá bem? Embaixo, eu estou falando sobre quantidade de carga, é a letra Q. Então, Q, quantidade de carga, seria N vezes E, tá bem? O Q também aparece, não precisa ser letra maiúscula, tá bem? É comum nos probleminhas aparecer letra maiúscula, minúscula, isso não importa no caso, tá bem? Mas eu estou representando pela letra maiúscula. O que se observa em física? Né? Que a carga elementar, ela é sempre um múltiplo, desculpa, a carga de um corpo é sempre um múltiplo da carga elementar. Não existe uma carga elementar em meia. Isso não existe, ela é quantizada, tá bem? É isso que acontece na prática, né? A natureza mostra isso, tá bem? Então ela é quantizada. Então, um corpo ele pode ter 3 cargas elementares, 4 cargas elementares, 50 mil, 1 milhão. Ela não pode ter 1,6 carga elementar. Isso não existe, tá bem? 2 cargas elementares e meia. Isso não existe, tá bom? Portanto, a carga de um corpo é sempre um N, onde N pertence aos naturais, tá ok? Então ele é um número inteiro positivo, tá? Poderia ser Z também, né? Mas aí o sinal a gente coloca se é próton ou elétron. Então eu vou trabalhar com os naturais, tá bem? Ou seja, esse número aqui então é o número 1, 2, 3, 10. É um número inteiro, tá bem? Isso é muito importante. Então, qualquer carga de um corpo sempre vai ser um múltiplo inteiro da carga elementar. Isso aí dizemos então em física que a carga é quantizada, tá bem? Certas quantidades de carga que nós temos, tá bem? E embaixo tem o princípio da conservação da carga, tá bem? Então, qual é o princípio da conservação de carga? Quando você tem um sistema isolado, então tem aqui um corpo, um outro corpo aqui, vários corpos, né? Com carga, vamos por aqui, Q1, Q2, Q3, né? Eu tenho vários corpos aqui. Se eles estão no sistema isolado, tá? A carga é conservada. Quer dizer, quando eu junto os corpos, eu separo e estou trabalhando com eles, a carga total ela é conservada, seja negativa ou não, tá bem? Sempre para um sistema isolado. Que diz aí o princípio então da conservação de carga, né? Um sistema isolado, então a soma algébrica de todas as cargas, ela é conservada, tá ok? Tá bem? Lembrando que é um sistema isolado. Nós vamos fazer depois problemas trabalhando então com esse tipo de assunto, né? Que seria a conservação das cargas, tá ok? E para encerrar a parte teórica dessa primeira aula, vamos falar então de condutores e isolantes elétricos, tá ok? Os isolantes elétricos chamados de dielétricos. Então, é quando você tem um corpo e tem um movimento de cargas elétricas, né? Nos metais nós verificamos que os prótons ficam fixos, na verdade são os elétrons que se movimentam, né? Por isso que a ideia de eletricidade e carga elétrica também. Então ele pode ter uma facilidade ou não, né? Você já deve ter visto aí, que você pega, por exemplo, um pedaço de madeira, ele não deixa passar eletricidade. Os metais são bons condutores e assim por diante, tá ok? Então tem material que os elétrons têm mais dificuldade para se movimentar, a eletricidade acaba não se movimentando, tá ok?
Então, aqueles que têm mais resistência, né, à passagem das cargas elétricas, nós chamamos de isolantes, ou nós vamos ver depois em eletrodinâmica, nós chamamos de resistores elétricos, tem a resistência à passagem do elétrico, ok? Aqui estamos falando de isolantes, tá bem? Então tem material que isola a eletricidade, né? Por exemplo, você vai mexer algum cabo que tem eletricidade, se você tem o plástico, por exemplo, você coloca uma capa, alguma coisa, você protege, né? O estar de chinelo, por exemplo, né? Geralmente ele protege assim por dentro. Então são isolantes, tá bem? Então você tem os isolantes elétricos e os condutores elétricos, sendo que os isolantes são conhecidos também como dielétricos, tá bem? Existe a palavra terra, aí não quer dizer a nossa terra, né? É esse símbolo que está aí, né? Tá ok? Então, nós vamos ver depois, vamos trabalhar depois em eletrodinâmica, trabalhar com corrente elétrica. Mas aqui nós vamos precisar na próxima aula, nas próximas aulas, né, nós vamos trabalhar com a parte de carregamento, na eletrização, e a gente vai acabar usando, tá bem? Então, qual a ideia da Terra, como dizem, né? Toda vez que um corpo elétrico ele é ligado na Terra, ele simplesmente perde, né? Porque a Terra tem tantos elétrons, tantos prótons, né? É um manancial de prótons e elétrons, ou nêutrons também, é claro, né? O que acontece? Então, se um corpo está carregado, quando você liga na Terra, há um equilíbrio de cargas e você perde as cargas, tá ok? Não importa se ele é positivo ou negativo, né? Vamos ver depois que se ele for positivo, ele vai ganhar cargas negativas, e se ele for negativo, ele vai perder cargas, não importa. Mas esse é o símbolo, então, de Terra. Então, Terra aí quer dizer, então, esse símbolo que a gente vai usar, né? Tá relacionado à Terra, mas não é o nosso planeta Terra, tá bem? É uma fiação Terra. Você deve ter já ouvido falar, né? Faz um aterramento, né? Se o chuveiro não tiver um aterramento, você leva choque, né? É claro que no nosso dia a dia existe o fio terra, né? Que já vem pronto, né? Em lugares, por exemplo, que não tem como você faz um aterramento mesmo, você finca hastes, né? Você faz todo um sistema para aterrar o processo para você não levar choque, para não ter curto-circuito, esse tipo de coisa, tá ok? Então, esse é o símbolo, e aí representa, então, terra, tá bem? Dando continuidade, então, vamos resolver alguns exercícios para elucidar o assunto, então, tá bem? Vamos ver como que a gente pode pôr em prática, então, algumas coisas que nós vimos, tá bem? Utilizando, como eu disse, o sistema didático aqui, nós vamos ver, então, o primeiro exercício aqui, tá bem? Olhando o primeiro exercício, diz o seguinte: em um sistema isolado, tem-se inicialmente dois corpos idênticos. É muito importante essa palavra, tá ok? Idênticos, tá bem? Eu vou explicar depois por quê. A e B, com cargas elétricas 12, eu vou explicar também o microcoulomb e menos 3 microcoulomb. Os dois corpos se interagem e depois de atingir o equilíbrio eletrostático são separados novamente. Qual o valor final da carga elétrica, tá ok? Então o A tem 12 e o B tem 3 microcoulomb, né? Voltando então aqui para a nossa lousa, nós temos o seguinte. Nós temos o corpo A tem 12 microcoulomb. E o corpo B, menos 3 microcoulomb. É isso que estava aí, né? Vamos ver aqui, conferir isso aqui. Menos 3 e 12. Exatamente, tá bem? Bom, por que micro? Então, micro, vamos por aqui. Micro equivale a 10 a menos 6, tá bem? Essa é a unidade. Porque a carga elétrica é muito grande, então tem que trabalhar com um valor menor, tá bem? Então, 3 coulomb seria uma carga muito alta. Então, geralmente, é comum em vestibular trabalhar com a unidade micro, um milionésimo, né? Tá ok? Então, micro coulomb, tá bem? É só a unidade aqui. Então, QA tem 12 microcoulomb e QB tem 3, menos 3 no caso, microcoulomb, né? Lembrando então, por ser uma carga positiva, ela tem excesso de prótons. Por ser uma carga negativa, ela tem excesso de elétrons. Isso é importante, tá? Lembrando que quem se movimenta, né, em corpos sólidos, são os elétrons, tá bem? Sempre os elétrons que se movimentam, não são os prótons, tá bem?
Tá? Isso é muito importante. Então, o que acontece? Ele diz que eu tenho um problema, né? Então, eu tenho aqui um corpo A, um corpo B. Ele diz que eu aproximo os dois. Então, vamos simbolicamente aqui, eu aproximei o A e o B, ok? Então, eu pego os dois, encosto um no outro, dou um tempo para haver um equilíbrio eletrostático, depois eu separo novamente, tá bem? Aí eu pego os dois corpos e separo, tá bem? Tá ok? Então, o problema? Eu tenho dois corpos, isoladamente, tá bem? Juntei os dois, deixei haver um equilíbrio e separei. Por que ele fala, então, corpos idênticos? Por ser idêntico, porque se um fosse maior, não maior, nós vamos ver depois que é a capacidade de armazenar elétrons ou prótons. Mas, se não fossem idênticos, eu não saberia como calcular. Como eles são idênticos, depois do equilíbrio, simplesmente nesse caso eu posso usar, então, uma média aritmética. Ou seja, qual vai ser depois do equilíbrio a carga de cada corpo? Então eu vou ter o Q final vai ser o QA mais o QB dividido por 2, simplesmente uma conta aritmética, tá ok? No caso eu vou desprezar o micro para fazer a conta também, depois eu ponho no final. QA 12 mais, só que ele é negativo, menos 3, tá ok? Sobre 2. Isso me dá 9 sobre 2 ou 4,5. Portanto, depois no final eu vou ter que QA é igual a QB, que é igual a 4,5 microcoulomb. Essa vai ser então a carga final de equilíbrio. Tá bem? Tá ok? Então, para como que eu resolvo o problema? Isso está aí elucidado aí no exercício resolvido, né? Tá bem? E se eu descer um pouquinho, eu tenho um segundo probleminha que eu pergunto o seguinte. Ainda referente ao exercício anterior, qual dos corpos ganhou e qual perdeu elétrons? Tá bem? Qual ganhou e qual perdeu elétrons? Bom, voltando aqui. Então, como eu disse, quem se movimenta são os corpos, são os elétrons. Portanto, quem ganhou, né? Esse corpo aqui ganhou o elétron, porque ele tinha 12. Para baixar para 4,5, foi elétron, os elétrons foram para esse corpo, né? Aí o que acontece? Houve um equilíbrio com os prótons, quando vai equilibrando, ele vai diminuindo a carga, tá ok? Então, o A era positivo, ele ganhou elétron. O B era negativo, ele perdeu elétron, tá bem? Foi isso que aconteceu, então, no sistema. Porque os dois acabaram ficando positivo, né? Tá bem? Tá? Então, o A ele era positivo. Quando ele baixou, então ele ganhou o elétron para ir neutralizando. E o B ele era negativo. Como ele perdeu elétrons, ele acabou ficando positivo. Então, no final, eles ficaram os dois com cargas positivas. Tá ok? Dando continuidade, então, vamos resolver um terceiro problema. Vamos ver aqui, então, esse problema, que é o problema 6 aí do sistema didático. Diz aí, 3 esferas condutoras, A, B e C, têm o mesmo diâmetro. Então é importante, como eu disse, né? Tem o mesmo diâmetro, quer dizer que elas são idênticas, vamos dizer assim, né? Isso para poder fazer as trocas aqui. Então elas têm o mesmo diâmetro. A esfera A está inicialmente neutra, ou seja, a carga dela é zero. E as outras duas carregadas com cargas 1,2 e 1,8 respectivamente, B e C. Tá bem? Então vamos falar primeiro sobre as cargas aqui então. Tá ok? Vamos ver como que a gente trabalha então. Ela tem então 1,2 e 1,8. Vamos entender. Então nós temos a carga A é zero. A carga B 1,2 microcoulomb. E a carga C, o corpo C no caso, né? 1,8
microcoulomb. Tá bem? Então, é isso que eu tenho. Eu tenho 3 corpos. O primeiro é neutro. O segundo, o corpo B tem uma carga de 1,2 microcoulomb. E o corpo C, 1,8 microcoulomb. Vamos dar continuidade aí para ver, então, o que ele está pedindo, né? Bom, ele diz, com a esfera A, toca-se primeiro a esfera B e depois a C. As cargas elétricas de A, B e C, depois desses contatos, são respectivamente. Então, qual é a ideia? Então, pelo que dá para entender aqui, você pega a esfera A, toca a esfera B. Espera haver equilíbrio, afasta, depois você toca a C. E vamos ver o que acontece então, tá bem? Vamos ver como que a gente faz esse cálculo. Então, primeiro a B e depois a C. Vamos lá então. Bom, ele diz o seguinte. Então você tem a A e você toca a esfera B. Tá bem? Havendo aqui o equilíbrio, o que acontece? Vamos chamar de AB. Carga AB vai ser 0. Como elas são idênticas, eu simplesmente faço a média aritmética, né? 0 mais 1,2 sobre 2. Isso vai me dar 0,6, né? 0,6 microcoulomb. Tá bem? Então, tanto o corpo A como o corpo B vão ficar com 0,6. Bom, daí afasta-se as duas e daí a gente toca a C na A. Então, aqui em cima dá para ver. Agora eu vou pegar a A, que já estava aqui embaixo, tá bem? Com a nova carga. E vou tocar com a C. Novamente, como elas são idênticas, Q, A, C. Lembrando que a carga A agora ela tem 0,6. 0,6 mais a carga C tem 1,8 sobre 2. Então, QAC, né? Vai ter 2,4, 1,2 microcoulomb. Tá bem? Então, como que ficou no final? No final, tanto a carga, o corpo A como o corpo C ficaram com 1,2 e o B ficou com 0,6. Então, numa sequência, né? Como que seriam as cargas? O A ficou com 1,2 microcoulomb. O B ficou com 0,6. E o corpo C ficou novamente com 1,2 microcoulomb. Vamos olhar então lá a resposta, né? Se nós olharmos aí, quem que tem então 1,2, 0,6, 1,2? É a alternativa D, né? Veja, a alternativa D tem 1,2 para corpo A, 0,6 para o corpo B e 1,2 para o corpo C. Tá ok? Tudo bem então como que foi feita a conta aqui? Tá? Lembrando-se que a gente calcula então, geralmente vai ser assim, né? A gente usa, então os corpos são idênticos e trabalha com simplesmente a média aritmética. Você vai ver depois outros problemas com capacitores, com capacidades, capacitor não, capacidade, né? Vai ter problemas depois que a gente trabalha lá em campo elétrico, outras formas. Mas por enquanto é essa forma de trabalharmos, tá ok? Espero que tenham entendido então e gostado da primeira aula. Terminamos mais uma aula da nossa jornada ao Enem e aos grandes vestibulares. Espero que você tenha aprendido bastante e te aguardo na próxima aula então. Até mais!